Bom, pessoal, então continuando a videoaula aí, eu cadastrei mais um produto que é uva. A gente tinha feito um formuláriozinho aqui para cadastrar os dados, então bem simplesinho. A gente vai continuar ampliando as funcionalidades desse formulário. A primeira coisa que a gente fez foi salvar um produto no banco. Vou selecionar esses campos aqui, ó, vou dar uma ajeitada nesse formulário. Vou incluí-los no painel, beleza. Quando eu coloco no painel fica mais fácil de eu estar manipulando eles ficam como se fossem agrupados. Vou puxar o botão de salvar para cá. E aqui embaixo eu vou colocar uma tabela. Antes de pôr a tabela, deixa eu só organizar aqui esse painel. Eu vou colocar uma tabela. E por que eu estou pondo uma tabela aqui? Uma tabela... Ficou torto aqui, deixa eu aumentar um pouco o formulário. Não quero que ela fique dentro do mesmo painel. Tá difícil. Vamos lá. Aí. Bom, não está dentro do mesmo painel. Bom, então por que eu vou colocar uma tabela? Então a tabela é para apresentar os dados que estão no banco. Então a gente vai fazer de uma forma mais simples no início e conforme for passando a gente vai melhorando também. Bom, então a tabela. Essa tabela aqui, ela vai ter que mostrar todos os produtos meus que estão no banco de dados. Então quais são os produtos? Então o arroz, o feijão e a uva por enquanto. Então o produto ele tem um ID, um nome, um preço e uma quantidade. Então está tabulado aqui. A gente vai colocar dentro dessa tabela as mesmas informações. O ID, o nome, o preço e a quantidade. Bom, aqui está título 1, título 2, título 3, título 4. Para alterar isso daí, vou clicar com o botão direito, conteúdo da tabela. Então eu cliquei com o botão direito na tabela, conteúdo da tabela. Vou lá em colunas e eu mudo aqui, ó. Então título 1, o que vai ser? Vai ser o código do produto. Título 2, o que vai ser? Vai ser o nome do meu produto. Título 3, o que vai ser? Vai ser a quantidade. E o 4 vai ser o preço. Beleza, vamos mudar aqui, ó. Então o código é do tipo inteiro, o nome é do tipo string, quantidade é do tipo int e o preço é do tipo float. Beleza. Então todo alterado. As linhas. Então tem 4 linhas em branco nessa tabela. Então vou deixar com 0 linhas por enquanto. Então não vai mostrar nada. Certo? Então alterou aqui os títulos das colunas e apagou as linhas. Vou pôr salvar aqui em cima por enquanto. Bom, para consultar vários objetos do banco de dados, eu vou ter que fazer uma consulta, assim como eu faço aqui no MySQL. Então, por exemplo, se eu quero consultar todos os produtos, eu coloco select asterisco from produto. Então, seleciona todos os campos da tabela produto. Então, seleciona todas as colunas da tabela produto. E aí ele vem e mostra para mim vários produtos, certo? A ideia aqui é semelhante, então eu vou ter que fazer uma consulta. Só que não vou mandar mostrar todas as colunas, porque o objeto não tem coluna, ele tem atributos. Quando eu seleciono o objeto, eu seleciono o objeto inteiro, com todos os valores das colunas. Vamos lá. Eu vou vir aqui no código fonte, vou dar uma rolada aqui para cima. E aqui, vou pôr embaixo do construtor. Então, o construtor é um método que tem o mesmo nome da minha classe. Eu vou criar um método aqui para atualizar a tabela. Então, public void atualizar tabela. Ele vai mostrar os dados que trazer os dados do banco e mostrar na tabela. Esse método serve para isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é criar uma variável que permita com que eu envie comandos de consulta ou de query para o banco de dados, para mim poder consultar esses dados. Então, eu vou criar aqui, ó, query, então a consulta do pacote JavaX Persistence, então sempre vai ser esse pacote aqui, ó, toma cuidado, porque, por exemplo, a gente tem outro aqui, ó, JavaX Management,
Hibernate, então é o de cima, a gente está trabalhando com JPA. Então char, dou um nome para uma variável, é igual em, então meu gerenciador de entidade, que eu criei aqui em cima, então em ponto create carry. E aqui eu vou colocar string de consulta. Então vai ser select. Como eu falei, ó, aqui eu colocava asterisco para dizer que são todas as colunas. Em objeto não tem isso, então eu coloco o nome de uma variável que vai representar o meu objeto. Então, por exemplo, p from o nome da minha classe, então produto. Ó, minha classe chama produto. Se o P está maiúsculo, o P também tem que estar maiúsculo aqui. O nome tem que ser igualzinho. E repito o nome da variável, P. Então estou renomeando a classe produto para P. Como se eu estivesse criando uma variável, produto P. Certo? Bom, criei o SQL. Agora, o que vai acontecer? A hora que eu executar esse SQL, ele pode retornar para mim vários objetos produtos. Então, todos os produtos que tiver lá no banco, ele vai retornar para mim um objeto contendo uma linha que está lá no banco. Eu preciso ter uma estrutura de dados para armazenar todos esses produtos. Então, uma estrutura de dados que eu poderia estar utilizando para armazenar todos os produtos que veio do banco de dados é uma lista. Então, vou criar aqui um list, dar 2 contra o espaço, para ele mostrar todas as opções para mim. E aqui eu tenho várias listas, aí eu tenho que tomar cuidado. Ó. Se eu vir de cara nessa primeira lista que aparece do WT, vai dar erro, porque isso daqui é uma lista de componente gráfico. Então, que essa daqui é a list do Java Útil, que é uma lista mesmo, certo? Então, list do pacote Java Útil, sempre tem que tomar cuidado com isso. Então, uma lista do quê? Uma lista de produto. Então, lista. Então, essa lista vai receber, essa variável lista vai receber todos os produtos que retornaram do banco de dados. E aí, para buscar do banco de dados, eu coloco a carry minha, que é esse comando SQL, ponto get result list. Então, pega a lista de resultados. Então, na consulta que eu criei, o carry, eu estou chamando pega a lista de resultados. Então, estou pegando todos os resultados que ele encontrou no banco de dados que atendam essa consulta e estou armazenando dentro dessa variável lista para mim, certo? Então aqui dentro vou ter, neste caso, 3 produtos dentro da lista, na posição 0 da lista. Eu tenho produto arroz, na posição 1 feijão, na posição 2 a uva. Eu vou fazer um for each, então for, dou um tab, então para cada produto da minha lista, eu vou mostrar ele na tabela. Bom, aí vem um pouquinho de complexidade aqui. Para me mostrar um produto na tabela, ou para me adicionar uma linha na minha tabela, eu vou ter que modificar o modelo da tabela. Então, o modelo o que é? A quantidade de linhas que ela tem, quantidade de colunas, os valores que estão armazenados nela. Isso daqui é o modelo da tabela. Então, toda tabela ela vai ter um modelo diferente. Certo? Então, como que eu faço para pegar o modelo da tabela? Eu vou criar uma variável default table model. Então, default table model. Então, o modelo padrão de tabela, vou chamar de model essa variável, ela é igual. Vou fazer um cast, uma conversão. Então, default table model. E aí eu vou pegar o modelo da minha tabela. Então, essa tabela aqui, ó, chama-se JTable1. Então, tem que tomar cuidado que às vezes você coloca mais de uma tabela, muda o número aqui e aí você está trabalhando com a tabela pensando que é outra. Então, JTable1 ponto get model. Eu peguei o modelo da tabela. Então, quantidade de linhas, quantidade de colunas, os dados que estão lá dentro. Converti para o modelo padrão de tabela e adicionei dentro dessa variável. Então, se eu quiser adicionar mais linhas na tabela, é só adicionar mais linhas no modelo. Então, vou fazer aqui, ó. Bom, antes de adicionar mais linhas no modelo, vou até colocar aqui, ó, para vocês verem. Então, model.addRow. Então, addRow quer dizer, adiciona uma linha. Row é linha. Então, aqui a gente tem, ó, object, entre colchetes, row data. Então, quer dizer o quê? Esse addRow, ele recebe um vetor de objetos, certo?
Então, a gente vai ter que criar esse vetor de objetos. Então, como que eu crio esse vetor de objetos? Então, primeira coisa, o tipo é object. Então, vou colocar object. É vetor, vou ter o abre, fecha colchete. Vou chamar de linha, variável, igual a new object. Beleza. Então, criei um vetor. É como se eu tivesse colocado string, abre, fecha colchete, o nome da variável igual a new string, abre, fecha colchete. Então, um vetor de string. Posso armazenar várias palavras em cada posição do vetor. Neste caso aqui, o vetor de objeto. Então, posso guardar qualquer objeto. Objeto é o tipo mais abstrato possível do Java. Então, você pode armazenar qualquer coisa dentro de um objeto. Bom, aqui ficou faltando dizer quantas posições vai ter esse vetor. Então, o vetor é como se fosse uma linhazinha com algumas células. Bom, então quantos vetores vai ter? Quantas posições vai ter? Vai ter a quantidade de posições que eu tenho na minha tabela. Então, tem 1, 2, 3, 4 posições. Então, vai ser 4 posições. Na primeira posição, então na linha, na posição 0 dessa linha, o que eu vou colocar? Vou pôr produto.get id do produto. Então, na posição 0 do vetor, eu vou adicionar o id do produto. Na posição 1 da linha do vetor, eu vou colocar o nome. Então, produto.getNome. E assim por diante. Então, na posição 2, eu vou colocar o produto.getQuantidade. E na linha, na posição 3, que seria a última posição, vou pôr o getPreço. Certo? Então, ó, o produto, para cada vez que eu for executar, ele vai pegar o próximo elemento da minha lista. Então, o próximo elemento da minha lista, primeira vez, é o elemento 1. Ele criou um vetor de objetos. Na primeira posição ele pôs o id, na segunda ele pôs o nome, quantidade. E aí eu adiciono uma linha do modelo colocando esse vetor de objetos. Então, adiciona a linha, que é essa linha que eu acabei de adicionar. Beleza. Bom, se existir dados na minha tabela já, ele vai manter os dados antigos e vai adicionar esses dados novos aqui. Então, eu vou mandar ele limpar os dados antes. Então, vou colocar aqui model.setNumRow0. Então, para sempre que ele chamar atualizar a tabela, ele limpa ela. Então, setNumRow0 vai ter 0 linhas na minha tabela. E depois ele vai adicionando as linhas novas conforme ele consultou. O método que mostra os dados na tabela está pronto. O que vai faltar fazer? Então, chamar esse método. Aonde que eu vou chamar ele? A primeira vez que eu vou chamar ele é a hora que o meu formulário foi executado. Então, a hora que ele for executado, já mostra os dados na minha tabela. Então, para isso, eu vou chamar ele no método construtor. O método construtor é o método que a gente usa para construir o objeto. Então, quando eu crio esse formulário, eu precisei construir ele. Então, chamei o método construtor. O método construtor é aquele que não tem tipo de retorno e tem o mesmo nome da minha classe. Então, embaixo do init componentes aqui, dentro do método construtor, eu vou mandar atualizar a tabela. Ó, chamei meu método aqui, ó. Beleza? Botão direito, executar arquivo. Aí vem as informações. E aí ele veio aqui e mostrou para mim, então, os dados da minha que ele tem cadastrado no banco de dados. Certo? Beleza. Bom, agora o que a gente vai fazer? Quando eu clicar em uma linha da minha tabela, eu quero que esses dados sejam recarregados aqui nos meus campos de texto. Então, por exemplo, cliquei em uva, aí vai aparecer 3, uva, 20, 6,5. Cliquei em feijão, 2, feijão, e assim por diante. Então, como que eu faço isso? Isso vai ajudar depois eu tanto a remover quanto a fazer a edição dos dados. Eu vou clicar na minha tabela, botão direito, vou criar um evento. Então, quando eu der um clique na minha tabela, ele vai fazer alguma coisa. Então, eventos, mouse de click. Então, quando eu clicar com o mouse na tabela, alguma coisa vai ocorrer. Bom, o que vai ocorrer? Primeira coisa, eu vou verificar
se a minha tabela tem alguma linha selecionada. Ou seja, se foi selecionada alguma linha da tabela. Então, JTable1, que é o nome da minha tabela, ponto, getSelectedRow. Então, pega a linha selecionada. Vamos fazer assim mesmo, getSelectedRow. Se a linha, isso daqui, for maior ou igual a 0, quer dizer que a pessoa selecionou uma linha. Se for menos 1, então quer dizer que nenhuma linha foi selecionada. Então, se ela não foi selecionada, eu não vou fazer nada. Só se tiver uma linha selecionada, eu vou mostrar os dados nos campos de texto. Bom, e aí como que eu faço para pegar esses dados? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar minha caixinha de texto, txt, código, ponto. Coloca um texto nessa caixinha de texto. Que texto que eu vou colocar aqui? Então, o texto que está lá na coluna 0, na linha que tiver selecionada. Vou criar uma variável aqui, int, vou chamar de ls, que é linha selecionada, abreviação, para armazenar o número da linha selecionada. Então, JTable 1.getSelected row. Então, a variável ls vai guardar o número da linha selecionada. E aí eu venho na caixinha que chama txt código, coloco o texto. Qual que é o texto? JTable. Então, da tabela, eu vou pegar o modelo dela, então, o número de linhas, o número de colunas, os valores que estão em cada linha, ponto, get, value e add. Então, pega o valor D. E aí ele vem falar aqui para mim, ó, pega o valor D. E vai pedir dois parâmetros, row index, column index. Então, o índice da linha e o índice da coluna. Então, qual que é a linha que você quer pegar? De que linha que você quer pegar um valor da tabela? Quero pegar da linha selecionada. E de qual coluna? Neste caso, que é do código, coluna 0. Eu vou colocar aqui, ó. Então, na linha é o ls e da coluna, a coluna 0. Então, na linha selecionada, na coluna 0. Então, se a primeira linha estiver selecionada, dentro da variável ls vai estar 0, coluna 0. Então, vai pegar a primeira célula. Se a linha 10 estiver selecionada, então o ls lá, no caso, vai ser 9, porque é menos 1, né? 9 da coluna 0. Então, sempre vai pegar da linha que você selecionou a primeira coluna para mostrar dentro do código aqui. Bom, e aí eu vou converter isso para string, porque é um objeto, certo? Esse é o código que pega o valor de uma célula da tabela e coloca na caixinha de texto. Vou repetir isso. Então, Ctrl C, eu vou aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, 4 vezes. Bom, aqui não vai ser mais código, aqui vai ser o nome. Então, coloca no nome, coloca na quantidade e coloca no preço. E aqui vai mudar. Aqui é a coluna 0 da tabela, aqui é a coluna 1 da tabela, coluna 2 e a última coluna que é a coluna 3. E aí, fechou. Então, só isso. Então, verifico se está selecionado. Se está, eu pego os valores da linha selecionada, da primeira coluna, da segunda, assim por diante, e vou preenchendo os campos de texto. Vamos lá executar para ver. Executou, então lá, cliquei no arroz, preencheu com os dados do arroz. Cliquei no feijão, preencheu com os dados do feijão. Cliquei na uva, preencheu com os dados da uva. Cliquei no feijão, preencheu. E assim por diante, certo? Bom, então a gente está pronto para fazer algumas alterações aqui nesse formulário. Eu vou fechar e eu vou acrescentar mais alguns botões aqui. Então esse é o botão salvar. Vou vir aqui, botão novo, que neste caso vai servir só para limpar. Então se eu quiser colocar um novo registro, um outro botão para remover e um botão para atualizar. Então, atualizar, beleza. Vou selecionar esses botõezinhos, vou deixar o mesmo tamanho deles. Então vou lá em propriedades, tamanho horizontal deles, então a largura, então vai ser de 110 a largura,
E a altura vertical de 40 por de 40, tá bom. Então 40. E todos ficaram no mesmo tamanho. Vou dar uma ajustada aqui no espaçamento entre eles. E vou adicionar eles num painel também para ficar mais fácil de organizar. Bom, então isso aí. Bom, então o botão salvar já está funcionando, ele salva. O botão novo, eu vou mandar limpar esses campos de texto. Vamos lá, dou 2 cliques no botão novo, e aí eu venho, txt, código, ponto, set text, coloco um texto, então só quero que eles fiquem em branco. Txt, nome, ponto, set texto, então fica, limpar ele também, txt, quantidade, ponto, set text, então fica limpinho também. E por último, txt preço, ponto, set text, fica em branco também. Beleza, então quando eu clicar no botão novo, ele vai limpar os valores que estão preenchidos aqui. Esse campo código aqui, como a pessoa não vai digitar, eu vou desmarcar ele. Então aqui está, selecionei ele, vou em propriedades, editable. Então a pessoa não pode editar ele, ele é um campo só de visualização. Beleza. No remover, dá 2 cliques no remover. Então para remover, antes de eu remover um objeto, eu tenho que buscar ele no banco. Bom, para buscar, eu vou usar o comando find. Então, vou colocar aqui, ó, produto. Então, criei uma variável, um objeto, aliás, no caso, só uma variável, que pode armazenar produtos. Antes, o que eu fazia? Igual a new produto, né? Nesse caso, eu não quero criar um novo produto, eu quero pegar um produto que já existe no banco de dados. Então, eu não vou colocar new produto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer entity manager, ponto, find. Então, procura no banco. Gerenciador de entidade, procura no banco. O que você vai procurar? Você vai procurar um produto. Então, produto.class. Então, procura lá da classe produto. Quem que você vai procurar? Aqui a gente vai colocar qual que é o ID da chave primária. Então, por exemplo, se eu colocar produto, variável produto, igual em.find, produto.class 1, então esse 1 aqui é esse 1 aqui, ó. Então ele vai buscar o arroz para mim e vai colocar dentro desse produto. Então o ID do produto, desse produto vai ser 1, o nome do produto vai ser arroz, o preço vai ser 15 e a quantidade vai ser 10. Se eu mudar aqui, colocar, por exemplo, 2, então ele vai pegar o produto 2. Então o ID vai ser 2, o nome vai ser feijão, 6 e assim por diante. Bom, só que esse valor aqui eu não vou ficar colocando 1, 2, 3. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está selecionado aqui. Então a pessoa clica numa linha, o valor vem para cá. Aí eu vou consultar esse produto, certo? Então aqui eu vou colocar. Primeira coisa tem que passar para inteiro, né? Então integer. Ponto. Parse int. E aí eu transformo o código para inteiro. Então, lá. Pega o texto da caixinha código, transpassa ele para inteiro e aí procura no banco de dados se existe esse carinha aqui, aquele objeto, e armazena dentro da variável. Se ele existe, aí eu posso remover. Aí eu vou fazer o quê? Então, em.getTransaction.begin, então vou fazer a alteração no banco de dados, preciso da transação, n.remove do banco de dados, quem? O produto que eu acabei de buscar, em.getTransaction.commit. Beleza, então só isso, busca do banco de dados e remove, só que eu tenho que buscar do banco. Se eu não buscar ele, meu Entity Manager não vai conhecer ele para remover. Eu vou salvar, vamos testar ele. Executar arquivo. Bom, então abriu meu formulário. Bom, se eu clicar em remover aqui, vai dar um errinho. Então, a gente vai ter que fazer alguns testes antes. Por quê? Porque não tem nenhum valor aqui dentro. Eu vou selecionar aqui a uva, por exemplo. Então, eu quero remover a uva.
cliquei nela. Cliquei na uva. Bom, então eu quero remover a uva. O código, quando eu cliquei aqui na uva, veio aqui, ó, o código 3. Então ele vai fazer o find aqui, ó, e isso daqui vai ser 3, porque eu pego o texto que está aqui dentro. E agora eu vou clicar em remover. Remover. Removeu do banco de dados. Não atualizou a minha tabela, mas removeu do banco. Vamos confirmar se realmente. Vou lá dar um select de novo, select from produto. E aí aqui, ó, beleza. No banco de dados não está mais, só que aqui ainda está mostrando, então eu preciso mandar atualizar minha tabela de novo. Bom, vou fechar, vou mandar executar de novo. Quando eu mando executar, o método construtor já manda atualizar a tabela, então já não vai mostrar mais. Só que o que é interessante aqui? A hora que eu mandar remover, já excluí da tabela. Então, aqui eu posso mandar atualizar a minha tabela. Então, lá no botão remover, só mostrando de novo, 2 cliques remover. Depois que eu removo, fecho transação, mando atualizar a tabela e ela vai mostrar certinho. Vamos lá mostrar de novo. Então, botão direito, executar arquivo. Então, feijão, cliquei, remover, apagou do banco de dados, apagou da tabela, só que os dados ainda estão mostrando aqui, né? Então seria interessante também mandar limpar os campos. Bom, para limpar os campos eu já tenho que o botão novo faz, ó. O botão novo limpa os campos. Bom, não vou copiar esse código aqui de novo. Então a gente pode criar um método para limpar os campos. Então public void limpar campos. E aí eu pego tudo isso daqui, que só limpa os campos, e coloco dentro desse método. Então esse método limpa campos. Lá no botão novo, eu vou mandar limpar os campos. E depois que atualizou a tabela, eu mando limpar os campos também. Só um minuto. Bom, limpar os campos, beleza. Vou lá salvar de novo, executar arquivo. Bom, então arroz, mostrou os dados, remover, limpou os campos, removeu da tabela. Bom, como está limpo já, não vou ter problema, então posso cadastrar outro produto aqui. Então, por exemplo, maçã, quantidade 1, preço 1. Vou lá e clico em salvar. Salvei, só que não mostrou os dados na tabela. Então, o que eu vou fazer? Tem que mandar atualizar a minha tabela também. No banco de dados já salvou, porque a gente já tinha feito isso antes. Então, vou vir aqui, dou 2 cliques no salvar, vou lá e mando atualizar a tabela e limpar os campos. Bom, então, botão direito, executar arquivo. Bom, então já tem a maçã aqui, vou cadastrar outro. Então, pera, quantidade 2, preço 2. Vou salvar, ele vai limpar os campos e já vai adicionar, já vai atualizar a minha tabela aqui. Bom, então, se eu clicar aqui, ó, não fiz nenhuma alteração, se eu clicar em novo, ele limpa os campos. Por isso que eu mandei limpar os campos só no novo. E por último, ficou atualizar. O atualizar é praticamente idêntico ao remover, então vou até copiar. Dei 2 cliques no botão remover, vou copiar tudo isso daqui, Ctrl C, vou lá no atualizar e vou colar. Bom, aí, então, ó, busquei do banco de dados, busquei, agora tem que fazer alteração. Então vou colocar produto.set texto, aliás, set nome. Coloco um novo nome para o produto. Então qual que é o nome do produto? Aqui eu vou aproveitar, pessoal, para adiantar, é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Aqui eu criei um novo produto e coloquei as informações dos campos de texto na variável produto. E aqui, em vez de ter que fazer de novo, eu vou só colar. Então, Ctrl V. Beleza, então nome, preço, quantidade. Fiz a alteração, em vez de remover, eu vou atualizar. Vou pôr um merge. E aí o resto fica tudo igual. Vamos lá, botão direito, executar arquivo. Beleza.
Então executou, vamos lá, pera, por exemplo, quero atualizar a pera. Lá no banco de dados eu tenho a pera cadastrada. Então vou colocar pera argentina. Alterei o nome dela e a quantidade, vamos pôr para 100. Então clique em atualizar, ele já vem aqui, altera para mim e altera aqui também no banco de dados. Então, por enquanto, pessoal, o que eu vou exigir de vocês é isso. Não tem muita coisa para fazer ainda. É colocar mensagem, se a pessoa quer remover ou não. Essa forma de atualizar que sempre está buscando o banco de dados também não é interessante. Então a gente vai ver depois como arruma essas coisas. Mas por enquanto é isso. Então, até mais.